Recebendo Larissa Valeriotti, que é psicóloga e também ministra da Primeira Igreja Batista aqui no Rio de Janeiro, aqui no Recreio. Prazer te receber. Prazer todo meu. Quando a gente fala de pais que não aceitam relacionamentos de filhos, a gente está falando o quê? De pais ciumentos ou de pais mais sábios que veem o futuro? Ou a gente pode estar falando de um pouquinho de cada um? Eu acho que um pouquinho de cada um, né? Eu acho que todo pai sábio também é um pouquinho ciumento, né? E o ciúme é uma coisa que é bem presente na vida dos pais, principalmente quando ele começa a perder o seu lugar aí, né? Que não é fácil, né? Não é fácil a gente, muitas vezes, ter um filho, uma filha que depende e, de repente, perceber que, opa, já não sou tão útil assim, né? Tem muita gente que confunde utilidade com afetividade. Na realidade, são duas coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes. E é aquela coisa, a vida toda criando um filho e, de repente, você se percebe que ele está indo, né? Que ele está criando as suas asas e você fica em segundo plano. Né? De uma, não no Brasil, mas de um menino que foi filmado e fotografado para o mundo inteiro, fumando também aos 2 anos de idade. O que está acontecendo com os pais, na sua opinião? Parece que essa responsabilidade dos pais, a gente vê muito eles terceirizando essa responsabilidade, né? Para a escola, para a igreja, para a sociedade e tirando a própria responsabilidade, que são os pais que têm que ter essa responsabilidade com os filhos, né? E não os terceiros. E essa questão de envolver os filhos no próprio vício, né? Não perceber, não enxergar isso é muito comum. Até em lugares do interior, né? No caso do menino que fumava foi em outro país, mas também fazia parte da cultura deles, né? É assustador, né? É assustador como muitas vezes as pessoas não conseguem ter noção nem ideia de que aquela criança tem um organismo diferente, aquela criança não pode ser envolvida em vícios de adultos e, mais do que isso, ela tem o direito de ter o corpo dela limpo. Quando uma criança ingere álcool nessa quantidade, ela está correndo o risco de, desde pequenininha, assumir um coma alcoólico ou se tornar dependente. Pior ainda são pais que muitas vezes na hora do almoço fica dando cerveja para filho, fica dando vinho para filhos, como se isso fosse uma coisa normal, sem perceber que está na realidade causando uma dependência química, bioquímica e emocional nessa criança. A gente tem que abrir os olhos com certeza. Quero pensar com você sobre um texto que está lá no Salmo 139, 24, que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.